Saudando a todos que estão conosco aqui, reunidos para nosso estudo bíblico, Conexão Bíblica. Hoje é um dia de mudança, um dia especial. Encerramos o nosso estudo do Apocalipse. Encerrar não significa que esse livro agora já exploramos tudo o que ele contém, né? E que já podemos ficar tranquilos porque sabemos tudo. Esse já é um ponto importante para nós começarmos a nossa conversa hoje e que nós vamos tratar em seguida. Mas é para a gente conhecer o mecanismo e a forma como funciona o relacionamento do cristão com as Escrituras. É algo vivo, é algo que está sempre evoluindo e crescendo. E crescendo a partir daquelas palavras que estão lá, aquelas palavras que estão registradas em cada um dos livros, né? Então, mais uma vez, a gente vai passar por um dos evangelhos, agora é o novo tema, e esse evangelho vai ajudar a gente a entender coisas que a gente estudou até aqui, e entre elas as coisas do Apocalipse, né? É o evangelho de São João, ele mesmo é o autor do livro do Apocalipse, as revelações todas foram para ele. Então, achamos conveniente começar mais um estudo levando em conta o Evangelho de São João, né? Essa introdução eu queria fazer antes da nossa oração inicial, porque é o dia de um novo tema. Então, esse novo tema vai ser o quê? O livro do Evangelho do Apóstolo João. Vamos nos colocar na presença de Deus e pedir a ajuda do Espírito Santo. O cristão, ele tem que viver continuamente neste foco. A presença do Espírito é essencial. Jesus falou claramente para nós que nós não sabemos nos comportar como convém, mas ele nos deu o recurso, nos deu o meio, que nos faz entender as coisas espirituais através desse poder espiritual que está em nós, que é o Espírito Santo. Então, é dessa forma que nós precisamos nos comparecer diante de Deus, diante do Verbo, diante da Palavra. Então, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero orar ao Pai, em nome de Jesus, porque Ele quer que a gente aprenda, que a gente cresça, Ele quer que nós vamos nos tornando como Ele. Assim estamos aqui em nome de Jesus. E é em nome de Jesus Cristo que pedimos que o Espírito Santo tome a frente, agora, neste momento, de tudo que vai ser oferecido aqui em palavras e em ensinamento. Tome a frente também, acompanhe também todos os que estarão ouvindo, em todo o tempo em que essa nossa conversa estiver acontecendo, para que aquele que ouça possa receber o verdadeiro alimento. E aquilo que saiu do homem, que saiu da mistura com o barro, fique de lado. É assim que nós podemos aproveitar o que é essencial e do que é essencial abraçar e o que não precisa lançar fora. Tudo isso oramos ao Pai, em nome de Jesus, para que se cumpra e para que nós possamos nos alegrar em Cristo mais uma vez. Amém. Bom, vamos começar aí o Evangelho de São João. É um momento solene, sempre o início de um novo tema, hein? Vamos lá. Bom, a gente aprendeu muito sobre a luz, né? No estudo do Apocalipse. A própria Jerusalém Celeste é a luz, o propósito de Deus quando Ele criou, que separou a luz das trevas, né? Deus é luz e quando Ele se manifesta como luz, continuamente, né? E o testemunho desta luz é o Verbo. Essa palavra que está aí na tua mão, que está na minha mão e a qual eu tenho estimulado que o cristão tenha uma rotina de se voltar para esta palavra continuamente,
porque é ali que está a luz. Então nós começamos, o Evangelho de João começa com um tema que poderia ter esse título, o Verbo e o Testemunho da Luz. Vamos ler o que João falou logo aí no primeiro capítulo, no versículo 1 em diante. Ele disse assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então é uma coisa que o Verbo não se separa de Deus, ele está unido a Deus e ele é o próprio Deus, embora ele se caracterize no Filho, né? Então no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Esse princípio é o momento da criação, né? Por isso que ele acrescenta, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Não tem coisa alguma que não tenha ali o Verbo de Deus, tudo veio da palavra, Deus disse e assim se cumpriu, né? Então tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Tudo veio da palavra de Deus. Nele, no Verbo, havia vida, e a vida era a luz dos homens. Então essa palavra é a luz. É uma insistência, mas vamos repetir. A luz está aí nessa palavra, ela ainda está no mundo. É preciso dar importância a isso. Cuidado, pessoal, com as rotinas. Falamos muito dessas coisas. E volto a insistir. Vai para a palavra com vontade de entender, buscando respostas, buscando, mesmo que às vezes a gente tropece ali com um entendimento errado por um tempo, mas a busca, o procurar é que Deus quer ver em nós, porque é assim que o Espírito dele que está em nós pode agir, né? Porque no Verbo está a vida, e a vida é a luz para nós. E aí ele continua, a luz resplandece na treva. Agora é uma coisa física que vai acontecer, a luz vai se manifestar em meio às trevas. E as trevas não a compreenderam. Aqui é uma palavra profética. Ele está anunciando que Jesus viria ao mundo, ia se manifestar ao mundo, e o mundo não o compreenderia. E ele afirma ainda na sequência, houve um homem enviado por Deus que se chamava João. E aí ele não está falando dele mesmo, do apóstolo que está escrevendo o Evangelho. Ele está falando de um outro homem. Houve um homem enviado por Deus para aquele momento da história que ele inicia, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse homem foi enviado por Deus e se chamava João. Ele veio como testemunho, para dar testemunho da luz. Então esse homem veio apontar, olha, a luz está aqui. A luz já está no meio de nós. E esse homem se chamava João, né? E ele fez isso a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. Então esse texto todo que nós lemos está falando aí, e João descreveu para nós, ele fala de João Batista. Foi aquele que veio para dar testemunho da luz, anunciar Jesus, apontar para ele e falar, eis o Filho de Deus, aquele que estava prometido que viria, e ele está aqui no meio de nós, né? Então ele veio dar testemunho daquele que é a verdadeira luz. Jesus mesmo disse, eu sou a luz do mundo, né? Então, ao apontar, ele está estimulando cada um de nós e aqueles que estavam naquele momento junto deles a reconhecerem em Jesus Cristo a luz. Então vamos continuar agora aqui. O mundo diante da luz é o texto é o título que a gente colocou para esta sequência do livro do Evangelho de João. Então o texto diz assim. Ele está aí entre parênteses o verbo, porque está fazendo referência ao verbo, né? Era a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Então, essa luz veio ao mundo
e ilumina todo homem. Esse anúncio está no mundo, o evangelho está no mundo, está aí disponível para todo homem. Ele estava no mundo naquele momento e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Então veja só, não é simples reconhecer ele, não é uma coisa banal, né? É algo que vai acontecer para uma nata, aqueles que vão ter dentro de si essa revelação de poder olhar e ver a luz, né? Então Jesus estava ali no mundo, o mundo foi feito por ele, todas as coisas foram feitas por ele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus eram aqueles que pertenciam à primeira aliança, porque já tinha a primeira aliança e, portanto, tinha essa consciência de Deus já num pacto de aliança, já por meio de um pacto de aliança. Então ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Estava falando da maioria dos judeus, né? E que realmente foi assim, eles nem todos reconheceram. Teve alguns, os apóstolos, ali nasceu, é do judeu que vem a salvação, mas a maioria não o receberam, né? Mas a todos aqueles que o receberam, aí vale para eles e vale para nós, a todos aqueles que o receberam, que reconheceram nele, nesse Jesus que veio, que foi dado ao mundo e que é a luz do mundo, a todos aqueles que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha que coisa extraordinária. Deu o poder de se tornar filho de Deus. Então há um poder naqueles que creem, e aí a palavra creem precisa ficar muito realçada, porque se não tiver isso, não acontece o restante da frase. Aqueles que creem, foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Então não são todos filhos de Deus, são aqueles que creem neste nome. Este nome que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus, né? Então, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Vamos entender isso, porque é importante. Eu estou falando essas coisas que é importante, eu sei que todo mundo já sabe disso, né? Do cristão é para ter isso em mente. Mas como nós nos colocamos diante disso? Como isso passa a ser uma verdade que impacta o nosso modo de ser, né? Então é isso que a gente quer explorar. Esses, então, que se tornaram filhos de Deus, eles não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Então não é uma coisa natural, que vem das gerações, né? Que vem da nossa natureza, que se desenvolveu com o nosso convívio familiar, com tudo que aprendemos. Não é esse nascimento que é o importante. Esse acontece. Esse é a vida do homem nesse mundo. E esse se desenvolve através da vontade do homem. O homem vai tendo as escolhas, essa vontade é livre, né? Mas esse poder de se tornar filho de Deus é um nascimento, um novo nascimento, que vem de Deus. Que vem de Deus. Então, não nasceu da vontade do homem, não nasceu do sangue, que é o nascimento natural, mas sim de Deus. Então, existe um renascimento. Isso que está escrito aí na tela. O Evangelho de João é importante para nós, porque ele vai deixar isso muito claro mais adiante, nos próximos temas, né? Num dos próximos temas, e nós temos que explorar isso. Nós somos cristãos e, olha, é uma tendência grande o cristão cair numa rotina, e a rotina é aquilo. Eu creio, mas é uma fé para um instante só, para um momento da semana, para um momento do mês. É uma fé que não está fazendo a sua obra dentro de nós, né? E, portanto, a gente está aqui para alertar isso, para julgar. Eu preciso julgar a mim mesmo, e cada um que ouve precisa julgar a si mesmo, né? Precisamos ver se há uma diferença, né? Porque não é
o crescimento normal dos que nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas é um crescimento daqueles que nasceram de Deus. E isso acontece naquela fé do momento da conversão, né? E precisa se desenvolver. Essa natureza nova de filho precisa se manifestar, precisa crescer. Mas isso vai depender de algumas atitudes. Uma delas é conhecer, é buscar. Lembra? Se nós cremos, então temos que buscar a verdade, temos que buscar a justiça. A prova que cremos é que nós vamos unir a nossa fé à virtude, que é buscar esse conhecimento. Lembra do que Pedro ensinou? O primeiro passo do cristão? Unir a sua fé à virtude. A virtude é a busca do conhecimento, e a busca do conhecimento é ir para a palavra, para o verbo. Ele é a revelação do Pai. Então nós estamos gastando um tempo aqui com essas palavras porque elas são preciosas, né? Bom, vamos ver aí a continuação do texto. Nós vamos tratar desses assuntos, graça sobre graça, que significa a lei que veio depois a primeira graça que se manifesta foi a lei para a humanidade, e a segunda graça, aquela que vem sobre essa, e veio sobre essa primeira graça, é o Evangelho de Jesus. Tá? Então vamos ler como é que o texto apresenta isso para nós. Evangelho de João, capítulo 1, começando agora no versículo 14. E o Verbo se fez carne. Cada frasezinha já tem um conteúdo grande, né? O Verbo era aquele que estava com Deus, é aquele que era Deus, e ele quis se tornar carne, como um de nós, e se fazer filho do homem, né? Se fez como nós, se fez filho do homem. Então isso é fazer-se carne. E habitou entre nós, viveu como nós. E era essencial que ele fizesse isso por nós, né? Porque é aí que reside o plano de Deus de reverter o pecado de Adão, que é um homem, e que é o primeiro homem, e daí a sua importância, né? Mas agora existe um novo Adão, que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. Que João podia falar isso com certeza, ele tinha visto esse verbo, e nós vemos através do Evangelho, né? João, aí é João Batista mesmo, João Batista dá testemunho dele e exclama: ele foi aquele que teve a glória de estender a mão, estender o dedo e dizer: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Então, João Batista pôde indicar, é este, né? Todos nós, aí é João Batista, todos nós recebemos da sua plenitude, e é João Batista falando, ele está dizendo, explicando lá, todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Filho único que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Então, aí estava o momento crucial e importante para esse profeta, que era João Batista, se manifestar e anunciar. Ele fez o seu trabalho, que consistia em mostrar Jesus, e depois, então, começar o batismo e anunciar o batismo nas águas, que é um tema importante para o cristão. E que o cristão precisa saber detalhes disso, nós vamos falar, né? Então, eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Agora, todos nós aqui, neste mundo, recebemos da sua plenitude, da plenitude de Cristo, graça sobre graça. É um processo crescente. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade é maior que a lei. A lei era algo para o homem fazer, a graça e a verdade é algo para o homem viver, né?
Mas viver como? Como que nós íamos conhecer? Ninguém jamais viu Deus. E não se pode olhar para Deus, em razão da sua grandiosidade. Mas o Filho único que está no seio do Pai veio e nos revelou Deus, e ele é o próprio Verbo, e para nós esse Verbo está aí registrado nas Escrituras. Aí vamos ver o testemunho, continuando o testemunho de João Batista. Então, o versículo agora 19 do primeiro capítulo do Evangelho de João. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Isso tudo que nós vimos foi o testemunho de João para um grupo de pessoas. Aquele grupo de pessoas eram sacerdotes e levitas enviados de Jerusalém, porque João Batista estava fazendo um barulho naquela época, estava conclamando o povo a um arrependimento simbolizado num batismo nas águas e, portanto, se anunciando como um profeta, né? Então, lá em Jerusalém, os sacerdotes, que eram as autoridades da nação, junto com os levitas, que eram aqueles que cuidavam do templo, né? Se reuniram para perguntar para João Batista, com que direito você está fazendo isso, né? Então eles foram até ele e disseram, quem és tu? Ele fez essa declaração que confirmou sem hesitar. Então eles perguntaram para João Batista, quem que você é, né, para estar falando essas coisas aí? E ele fez essa declaração que confirmou sem hesitar, eu não sou o Cristo, ponto, já avisou, não sou eu o Cristo. Então os judeus esperavam o Cristo, né? Ele era anunciado, mas João Batista deixou claro, eu não sou o Cristo. Pois então quem és? Perguntaram esses sacerdotes e levitas. És tu Elias? Disse ele, não sou. És tu o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram-lhe de novo, nós já vamos entender o que isso significa, essas duas perguntas dos levitas e dos sacerdotes para João Batista. Vamos entender o porquê delas, né? Mas continuando. Dize-nos, afinal, quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram, aquelas autoridades lá em Jerusalém. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, 3 questões aqui, 2 perguntas que a gente precisa entender. Por que será que eles lá, os sacerdotes e levitas, perguntaram para ele se ele era Elias? Por que ele seria Elias? Segundo, perguntaram o profeta. Quem é esse o profeta? Da onde saiu essa pergunta? E a terceira pergunta, né? E a resposta de João Batista para essas perguntas foi, eu sou a voz que clama no deserto. Mas isso é uma resposta? Que resposta é essa? Tem fundamento essa resposta? Então, para a gente entender como a Bíblia funciona, como ela é um todo, e por isso aqueles que tinham a Torá, que era o Velho Testamento, que era o livro da lei, que tinha toda a história de Israel até a libertação do Egito, né? E a posse da terra prometida, toda essa parte que é o Velho Testamento, ela é parte do Evangelho também, ela é o fundamento que vai gerar o Evangelho de Jesus Cristo. Toda ela é um todo, por isso que a Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento, os dois se completam, e ela tem uma razão de ser para cada fato que acontece ali. Esse é o mistério da Bíblia, é grandioso, e é o que estimula a gente, que faz a gente buscá-la cada vez mais. Então vamos entender o porquê dessas perguntas, né? Questionamento dos fariseus. Primeiro dele, és tu Elias? Da onde saiu isso? Está no profeta Malaquias, capítulo 3, do versículo 19 em diante que nós vamos ler. Então vamos ler o que estava escrito lá. Profeta Malaquias era um dos profetas do Velho Testamento, que vieram para Israel. E esses profetas anunciavam o que viria pela frente, né? Então,
Malaquias disse assim: porque eis que vem o dia ardente como uma fornalha, e todos os soberbos, todos os que cometem o mal, serão como a palha. Esse dia que vai vir os queimará. Então Malaquias anunciava isso. Diz o Senhor dos Exércitos. E nada ficará, nem raiz, nem ramos. Bom, para nós que lemos o Apocalipse, já sabemos do que ele está falando, né? Está falando daquele dia final. Mas, ao mesmo tempo, está falando também da vinda dessa purificação pelo fogo que acontece dentro do cristão no momento em que ele se converte e, portanto, é batizado não só no Espírito, mas no Espírito e no fogo. Né? Mas sobre vós que temeis o seu nome se levantará o sol da justiça, que traz a salvação em seus raios. Saireis e saltareis livres como os bezerros ao saírem do estábulo. Essa profecia de Malaquias é muito bonita para nós, né? Porque esse dia é o dia da nossa libertação mesmo. Quem já viu um monte de bezerro preso num estábulo, a hora que abre a porteira, eles saem pulando com uma alegria imensa, buscando a liberdade, né? E é isso que está reservado àqueles que, nesse mundo, enquanto vivemos ainda nas cadeias deste corpo, né, na prisão, no dia da ressurreição, naquela primeira ressurreição, aquela tão importante, seremos livres, estaremos agora diante da luz eterna. Né? E esse modo de descrever essa salvação é bonito, porque ele é marcante para nós. Né? Pisareis aos pés os ímpios, os quais serão pó sob a planta dos vossos pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele acrescenta mais um versículo, e nós, abreviando, pulamos para o 23, que diz o seguinte: vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais de interdito a terra. Vocês vão ver como essas palavras vão ganhando sentido para nós, né, depois do estudo do Apocalipse. Né? Então, vou mandar-vos o profeta Elias. Os fariseus, os sacerdotes, né, os judeus assim que estudavam a Bíblia, eles tinham escutado essa promessa aí, vou mandar-vos o profeta Elias. Então, será que João Batista era o Elias que deveria vir? E João Batista respondeu claramente, não sou, né? Não sou o Elias. Por quê? Porque essa profecia está anunciando um tempo final, o tempo que nós acabamos de estudar, o tempo do Apocalipse, e realmente, nos últimos dias virão as duas testemunhas vestidas de saco, fazendo o papel de Elias e do próprio João Batista, que também veio para anunciar Jesus na iminência do término da velha aliança e na mudança para a nova aliança. Agora, essas duas testemunhas, uma delas faz o papel de Elias mesmo, né? Vai fazer o mesmo quando estiver na iminência do dia do arrebatamento e da primeira ressurreição, que é Jesus vindo como um ladrão. Ou seja, vindo sem que o mundo possa ver, mas só aqueles que estão em Cristo. Nós já falamos bastante sobre isso, mas é para a gente ir se confrontando como que a Bíblia é um todo e qual a importância de conhecê-la desde o início até o fim. Toda ela, cada vez que ela vai sendo mais revelada, mais nos faz ver o próprio Jesus Cristo, que é o Verbo, porque tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Então, uma das perguntas tinha sentido. Eles queriam saber se era Elias e se era esse dia que estava iminente de acontecer. Mas não era ainda. Esse dia está reservado para nós aí, ou para nossa descendência. Né? Continuando. Bom, a primeira pergunta está explicada. És tu o profeta? Onde está isso nas Escrituras? Né? Da onde eles tiraram essa pergunta? Porque tinha uma razão. Tinha um profeta aí que não ficou denominado e que deveria se manifestar em algum momento. Isso está escrito aonde? Lá em Deuteronômio, no livro do Deuteronômio, do Velho Testamento, e começa aí no versículo 18.
foi o que tu mesmo pediste ao Senhor teu Deus. Então nós estamos pegando o texto no meio, eu vou ter que explicar o que significa isso, né? Foi o que tu mesmo pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando lhe disseste no dia da assembleia. Ó, não ouça mais a voz do Senhor, meu Deus, nem torne a ver mais esse fogo ardente, para que eu não morra. E o Senhor disse-me, está muito bem o que disseram. Então, vamos entender o que estava acontecendo aí. Esse momento é o momento em que Israel tinha sido libertado do Egito, estava andando pelo deserto, e chegou o dia em que Deus ia dar as tábuas da lei, pessoal, ia se concretizar o pacto da primeira aliança, e Moisés subiria o monte, e então traria todo o texto da lei, os 10 mandamentos da lei, e que geraram todo o Velho Testamento, né? A partir dessa lei se desenvolve a história, e da história de Israel se desenvolve todo o Velho Testamento, né? Então, nesse momento, a Assembleia foi proibida de subir o monte, só subiria Moisés, porque quem tocasse o monte, onde Deus se manifestaria, cairia morto, né? E o povo ficou assustadíssimo só com a glória que havia ali, que deve ter sido algo extraordinário. E eles foram correndo pedir para Moisés, não ouça mais a voz do Senhor. Eles ouviram só o ruído e isso quase foi como morrer para eles, né? Nem torne mais a ver esse fogo, aquele fogo que parecia que ia consumir todas as coisas, né? E eles afirmaram, para que eu não morra, né? E o Senhor se agradou disso. Sabe por quê? Porque a lei é fundamentada no temor. Quando o temor é verdadeiro, quando o temor é real, o homem se estimula a cumprir a lei. Então o temor é importante para a lei, não é o nosso caso. O nosso caso é o da graça. É algo superior a isso. Mas na lei a importância do temor é grande, né? Então Deus se agradou, está muito bem o que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta como tu, olha a promessa, dentre os seus irmãos. Minhas palavras porei em sua boca, e ele de minha parte, e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Então existe um profeta que está prometido. Mas ao que recusar ouvir o que ele disser de minha parte, pedireis contas. E o profeta que tiver a audácia de proferir em meu nome uma palavra, e aí é um alerta que Deus dá para o povo de Israel. Qualquer um que se fizer profeta e tiver a audácia de proferir em nome de Deus uma palavra que ele não tenha mandado, e que se atrever a falar em nome de outros deuses, será morto. Dissestes a ti mesmo, como posso distinguir a palavra que não vem do Senhor? E aí Deus explica, quando o profeta tiver falado em nome do Senhor, se o que ele disse não se realizar, é que essa palavra não veio do Senhor. O profeta falou presunçosamente, não o temas. Então todo esse texto está aí para a gente entender que existe uma promessa. Quem que era esse profeta que viria? Ele era mais do que um profeta, ele é o próprio Filho de Deus, e é ele que vem como Moisés. Ele veio para tirar o povo da escravidão do Egito e levá-lo à terra da promessa, e é isso que está acontecendo com o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos tirou da prisão deste mundo, do domínio da lei, mesmo do domínio da lei, que era boa, mas era ainda uma escravidão, e nos está levando a um reino de liberdade até agora. Ainda é tempo de entrarmos neste caminho, ainda é tempo de seguirmos esse profeta, entre aspas, que é o próprio Filho de Deus, tá? Então João Batista deixou claro que não era ele esse profeta que ainda poderia estar se manifestando naquele momento, né? Mas aquele profeta já estava lá, só que João Batista não era ele, né? Então essa foi a segunda questão, o segundo questionamento dos fariseus, e João Batista deixou claro que não era ele. Ao contrário, ele ia apontar para aquele que era, né?
E aí João Batista explicou quem ele era, dizendo que ele era a voz que clama no deserto. Isso estava previsto? Também estava previsto. Isaías, o profeta Isaías, preveu isso lá no capítulo 40. Vamos ler. Então, a Bíblia, o profeta Isaías dizia assim: Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Então, ele recebeu essa mensagem de Deus. Animai Jerusalém, dizei-lhe bem alto que suas lidas estão terminadas e que sua falta está expiada, que recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os seus pecados. Israel sofreu bastante nessa purificação. E uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reto uma estepe, uma pista para o nosso Deus. Que todo vale seja aterrado e toda montanha e colina sejam abaixadas. Que os cimos sejam aplanados e que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor se manifestará. Todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor prometeu. Então, vemos aí se cumprindo essa frase do versículo 3. Uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor. Então, agora, a resposta de João Batista aos fariseus, aos doutores da lei, aqueles que estavam lá questionando quem ele era, ele disse: eu sou aquele, a voz que clama no deserto. E eu estou abrindo um caminho para o Senhor. E uma vereda reta que virá por meio daquele que eu indicar. Então, ele estava dizendo que ele era esse que anunciaria no deserto, porque esse deserto representa tudo, né? O próprio Israel, assim, afastado, já decadente em relação à lei, né? Mas João Batista realmente pregava também fora das cidades, nas regiões desérticas, né? Então ele estava anunciando aquele que viria. Ele foi chamado a esse anúncio, né? Então vamos continuar aqui. Bom, continuando no versículo 24, diz o seguinte: alguns dos emissários eram fariseus, né? Nós já sabemos, e continuaram a perguntar: como, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu. Na verdade, ele era o profeta que clama no deserto, mas não era o profeta que conduziria, tá certo, né? Se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de desatar a correia do calçado. Então existe um batismo com água, que é o batismo de João Batista, nós conhecemos já, vamos falar sobre isso, né? Mas depois desse batismo tem um outro, e esse batismo não seria feito por João Batista, mas seria feito por alguém que ocuparia o lugar daquele profeta, que abriria um caminho novo, né? E que é o próprio Cristo. Vamos continuar a leitura. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha a ele, e disse... Então foi no dia seguinte, ele deu essas respostas para os fariseus, para aqueles que tinham vindo questioná-lo, e continuou lá com o povo. Mas no dia seguinte ele teve a oportunidade de mostrar, né? De mostrar quem era o profeta, quem era aquele que aplanaria os caminhos, que abriria uma nova possibilidade para toda a humanidade, a possibilidade que nós abraçamos, cada um de nós até hoje, né? Então está lá em João 1, versículo 29 em diante. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem momento mais importante na vida de João Batista do que esse, hein? Apontar para aquele que seria então o Cordeiro de Deus, o novo Adão, aquele que morreria por nós e que morrendo tiraria o pecado do mundo. É este que eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar com água, é para que ele se torne conhecido em Israel.
Então ele veio batizar com água, que é um modo da pessoa se humilhar, nós vamos entender isso, e estar em condições de conhecer aquele que veio como um caminho novo. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É para que se torne conhecido em Israel. João havia declarado, viu o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Então, ele viu isso, era um sinal que ele esperava. Ele esperava esse sinal e ele viu confirmado na pessoa de Jesus Cristo. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me, sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é que batiza com o Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Essa é a graça definitiva dada a todos os cristãos, né? A possibilidade de ser batizado com água, em primeiro lugar, e depois, então, com o Espírito Santo. Esses dois batismos são o fundamento da nossa fé, né? Nós cremos em Jesus, acreditamos que ele é o Filho de Deus, que ele é aquele que pode nos conduzir para o dia da ressurreição, da primeira ressurreição, o dia essencial para todo cristão, né? E ao segui-lo e ao permanecer nele, nós vamos crescendo na orientação numa transformação que vem pela renovação espiritual. Essa renovação espiritual que nós pregamos tanto e que deve se cumprir em cada um de nós. Pessoal, nós lemos bastante sobre o Apocalipse e parece um momento assustador, o final dos tempos. O Apocalipse, eu já falei isso, vou repetir, para cada um de nós é o dia da nossa morte, isso que é o que importa, né? Mas o dia da nossa morte, ele tem que ganhar uma nova característica para aquele que crê em Jesus Cristo. Porque essa morte não é morte. Na verdade, esse dia da nossa morte é o dia da nossa ressurreição. A pessoa morre, ela desliga, ela ressurge imediatamente no dia da ressurreição. E é importante que o cristão tenha cada vez mais consciência de que esse dia seja o dia em que Jesus está voltando, não para o mundo, mas para aqueles que creram nele e morreram nessa fé viva. A fé que se manteve viva a ponto de levá-los à ressurreição, à primeira ressurreição. É aquela que nos coloca na condição de filhos. Afinal, Jesus veio para gerar filhos para Deus neste mundo. E para ser filho de Deus, nós precisamos dar toda a importância a isso. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos falando de batismos, né? E tem o batismo nas águas e o batismo no Espírito, né? Esse daí, que só Jesus pode fazer em nós. Esses dois batismos têm que estar presentes no cristão e serem continuamente as coisas a ser memorizadas por nós, que devem estar no nosso pensamento. Isso é importante, porque eu estava falando do perigo das rotinas. Nós estudamos no Apocalipse que o crescimento da apostasia é um sinal marcante, é um sinal já bem presente nos nossos dias. Apostasia o que é? É banalizar as coisas que não são banais, e as coisas que não são banais são as coisas de Deus, né? E a gente vai misturando elas com as coisas do mundo. Então, esse aspecto é importante, o cristão saber o valor desses dois batismos, o batismo nas águas e o batismo no Espírito. Você pensa que já se cumpriu o batismo na água, o batismo no Espírito acabou? Primeiro fato que eu quero realçar aqui, que você precisa guardar isso e confirmar isso nas Escrituras. O batismo nas águas vai se repetir continuamente na vida do cristão. E o batismo no Espírito também é um crescimento contínuo na vida do cristão. Cada vez que eu reconheço um erro, eu estou me lavando nas águas do batismo.
E isso eu só posso reconhecer quando, com a ajuda do Espírito, eu vou tendo revelações da natureza de Cristo que me mostram que há algo em mim, valores em mim, que não são os valores de Deus. E nessa hora eu reconheço que aquele valor não é meu e eu vou remover esse valor do meu tesouro, do meu coração, vou arrancá-lo no poder do nome de Jesus. Ao fazer isso, eu estou lavando essa área, eu estou submetendo ela às águas purificadoras do Espírito de Deus. E depois, então, aquela virtude que eu reconheço também com a ajuda do Espírito, aquela virtude que eu ainda não tenho, e eu tenho consciência pelo Espírito, eu ganho a consciência pelo Espírito, ou seja, eu fico convencido de que aquilo é a natureza de Cristo e que não está em mim, eu posso orar em nome de Jesus e receber aquilo. E é uma maneira de eu estar, então, sendo batizado no fogo. Por quê? Porque é uma transformação, é uma mudança de natureza, é uma purificação do meu ser. E então isso acontece continuamente na vida do cristão. É isso que nos coloca ou na primeira ressurreição ou na segunda. Na segunda eu vou passar pelo juízo lá, durante o momento do julgamento. Na primeira não, eu vou estar aprovado porque eu fui renovado, tanto por deixar os erros, como por adquirir as virtudes. Então, vocês estão vendo que esses dois batismos são funções, são essas as funções. Aniquilar o erro e crescer nas virtudes. As virtudes é a natureza de Cristo. E o erro é a natureza do Filho do Homem, que tem que sair, né? E tudo isso a gente repete e insiste. Por quê? Porque o cristão tende a falar, não, eu já sou batizado, eu já passei pelo batismo no Espírito, então está tudo resolvido, agora eu vivo a minha vida numa rotina, num dia a dia que não para de acontecer naturalmente, né? Ou seja, eu vou me envolvendo com as coisas naturais e não estou preocupado com a essência que está aí nesse livro que eu tenho enfatizado, está aí nessa palavra. Conhecer Jesus é conhecer os evangelhos a fundo e o Velho Testamento que fundamenta esses evangelhos. E é isso que a gente procura fazer junto aqui. Mas precisamos fazer individualmente. Eu estou falando isso para vocês, vale para mim. Eu tenho que fazer isso. Todos nós temos que estar continuamente nesse processo. Não é um processo pequeno. É seguir a Jesus. Nós vamos ver exemplos aí no Evangelho de João, bem... O próximo tema que vem, eu vou até pôr na tela aí, que são as primeiras conversões. Vamos entender bem o que é uma conversão. A figura dos apóstolos é um exemplo bom para nós entendermos o que é uma conversão, né? E depois, lá no capítulo 2 de João, as bodas de Caná, vai mostrar o problema da renovação, né? Da transformação que acontece da água para o vinho, que é a renovação do cristão, né? Então, tudo isso a gente tem que ficar atento e ir aprendendo. Por hoje nós vamos parar por aqui, né? E eu queria que vocês lessem para a semana que vem esses textos, né? Nós vamos tentar falar sobre esses 2 capítulos de João. Vamos falar, se não der para falar tudo, mas você lendo já também ajuda a estar buscando respostas, questionamentos e, ao mesmo tempo, tendo entendimentos que podem ser confirmados nas nossas pregações ou que podem abrir novas portas para vocês, né? Então, deixa essa recomendação da leitura aí para todos, tá? Então, agora, mais uma vez, encerrando a nossa reunião, vamos dar graças a Deus por toda a palavra dele, que é viva e eficaz, a palavra que é um todo, e que toda ela é um testemunho de Jesus Cristo, que veio aqui para nos permitir que tivéssemos esse novo nascimento, essa presença viva do Espírito Santo em nós e, ao mesmo tempo, essa renovação contínua que nos faz semelhante a Cristo. Senhor, te louvamos por isso, que essa palavra entre em nossos corações
e que possa fazer de nós, ó Deus, instrumento de vossas mãos, para sermos segundo aquilo que vos agrada e não segundo a vontade do mundo. A ti, meu Deus, todo o nosso louvor e adoração, hoje e para sempre. Amém.